Presidente Donald Trump oferece sistema antimíssil Gold Dome ao Canadá. Na Flórida, a operação resulta em prisão de homens procurados por crimes violentos. No Brasil, Minas Gerais entra em situação de emergência sanitária após confirmação de caso de gripe aviária. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. O presidente Donald Trump usou a rede social Truth para oferecer o recém-lançado plano de defesa Gold Dome ao Canadá. Na postagem, Trump escreveu que o sistema antimíssil custará 61 bilhões de dólares. Mas caso o país se junte aos Estados Unidos, o presidente disse que, abre aspas, custará $0, fecha aspas. Ainda segundo Trump, o Canadá estaria considerando a oferta. Na Flórida, uma operação conjunta entre o ICE e outras agências resultou na prisão de homens procurados por crimes violentos. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. A operação conjunta reuniu algumas agências de aplicação da lei, entre elas a Patrulha Rodoviária da Flórida, o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira, o ICE, e o FBI. A ação resultou na prisão de 2 homens. Um deles é suspeito de integrar a gangue Trem de Aragua. O outro enfrenta acusação de assassinato na Colômbia. Segundo os agentes, agora eles aguardam a remoção dos Estados Unidos. E na manhã desta quarta-feira, o Departamento de Polícia de Orlando confirmou o fechamento de 2 pistas da South John Young Parkway. A maré alta também causou transtornos na rampa de entrada sul da rodovia 535 até a Interestadual 4, segundo a Patrulha Rodoviária. Tudo foi resultado das fortes chuvas acompanhadas de trovoadas na noite de terça-feira. O mau tempo causou inundação em vários pontos da cidade. A água subiu e, por segurança, ruas precisaram ser fechadas. De acordo com a previsão do tempo, a chuva deve voltar em Orlando na quinta-feira. E ainda falando sobre previsões, os meteorologistas alertam sobre a chegada da poeira do Saara no estado ainda esta semana. A camada de ar do deserto na África se deslocou para o oeste por conta dos ventos poderosos do Oceano Atlântico. A cada verão, a poeira viaja mais de 8.000 quilômetros, atingindo pico entre os meses de junho e agosto. O fenômeno causa céu nublado, pôr do sol colorido e baixa qualidade do ar. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, alerta sobre a exposição a níveis elevados de poeira, que pode agravar doenças pulmonares, como a asma e também as alergias. Crianças, idosos e pessoas com comorbidades fazem parte dos grupos mais vulneráveis e merecem atenção. Embora a poeira piore a qualidade do ar, ela dificulta a atividade do furacão. O ar seco e empoeirado pode enfraquecer a formação de tempestades. E uma banhista foi mordida por um animal marinho na praia de Lauderdale by the Sea na tarde da terça-feira. Segundo as autoridades, ela pode ter sido atacada por uma barracuda enquanto nadava. Essa espécie de peixe tem tamanhos variados, entre 45 centímetros até mais de 2 metros de comprimento. Testemunhas relataram que a mulher saiu da água com a mão ensanguentada e pedindo socorro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a banhista, que não teve a identidade divulgada, recebeu atendimento no local antes de ser levada a um hospital. Os ferimentos não foram considerados graves. E o governador Ron DeSantis assinou um projeto de lei reconhecendo moedas de ouro e prata como moeda legal no estado. A legislação poderá permitir que os metais preciosos sejam usados em transações e pagamento de imposto, além de tornar livre de impostos sobre a venda no estado da Flórida. O projeto de lei foi assinado pelo governador Ron DeSantis na terça-feira. E para que isso se torne realidade, o projeto precisa ser aprovado pela legislatura do estado. Se isso acontecer, a lei entrará em vigor no dia 1º de julho de 2026. Segundo DeSantis, o objetivo é promover a soberania financeira e oferecer uma alternativa ao dólar, que é sujeito à desvalorização.
O uso dessas moedas será opcional e as empresas que quiserem aceitá-las vão precisar de um licenciamento adequado. A espaçonave Starship da SpaceX foi lançada mais uma vez ao espaço e, desta vez, apresentou um melhor desempenho. Apesar do objetivo não alcançado, o nono teste da Starship foi avaliado com bons olhos por Elon Musk. Musk escreveu na plataforma X, abre aspas, muitos dados bons para revisar, fecha aspas. A espaçonave projetada para viagens multiplanetárias foi lançada ao espaço mais uma vez na terça-feira no Texas. O foguete subiu ao espaço sem apresentar falhas, mas após separar-se da Starship, a seção do impulsionador perdeu contato com os operadores e caiu no mar. A SpaceX havia planejado um pouso controlado na água. No entanto, disse que conseguiu alcançar muitos objetivos com o lançamento. Ou seja, o ousado plano de levar humanos para a Lua e Marte segue com pequenos avanços. A seguir, frente fria mais forte do ano chega ao Brasil, com possibilidade de neve no sul do país. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. O estado de Minas Gerais entrou em situação de emergência sanitária animal na terça-feira após a confirmação de um caso de gripe aviária. A medida, válida por 90 dias, tem o objetivo de impedir o risco de disseminação da doença. A gripe aviária foi confirmada em 2 gansos e uma espécie de cisne negro silvestre, criados em um sítio em Belo Horizonte. Segundo autoridades, as aves não são para consumo humano e o caso não afeta o comércio exterior. Na última semana, o Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo, a gripe não é transmitida pelo consumo de carne ou ovos e representa baixo risco à saúde humana. E a Polícia Civil do Paraná investiga uma mulher suspeita de desviar cerca de R$200 mil do próprio avô. O idoso, de 87 anos, disse aos agentes que, por confiar na neta, pediu para que ela administrasse as finanças dele. De acordo com as investigações, ela desviava valores da aposentadoria e de um precatório recebido pelo idoso. Apenas parte do valor era entregue a ele. Segundo a investigação, a neta justificava que a diferença de valores era guardada ou tinha sido cortada pelo governo. Ainda segundo as investigações, a mulher não trabalha e usava o dinheiro para se sustentar. Os desvios aconteciam desde 2021.
A família percebeu o crime quando descobriu que o imposto do carro do idoso estava atrasado há 3 anos. O caso foi registrado no município de Ponta Grossa. A suspeita não teve o nome divulgado. E as polícias rodoviária e militar do Rio Grande do Norte conseguiram recuperar quase R$1 milhão em espécie. A abordagem ocorreu na BR-226 na segunda-feira em Santa Cruz. O dinheiro foi encontrado dentro de baldes plásticos, escondidos no carro de um casal. O valor havia sido furtado de uma agência do Banco do Brasil em Cabrobó, no sertão de Pernambuco, no fim de semana. O crime foi praticado após uma obra realizada no interior da agência, o que, segundo a investigação, pode ter facilitado a ação dos bandidos. Após recuperado, o valor foi devolvido ao Banco do Brasil e o casal autuado pela polícia. E continua internado o vaqueiro de 51 anos que foi atacado por uma onça pintada em Goiás. O ataque aconteceu no fim de semana em uma área de mata, na cidade de Capinaçu. O homem foi surpreendido pela onça quando procurava por um boi. Ela se alimentava do animal quando foi avistada pelo vaqueiro, que estava montado em um cavalo e acompanhado por cães, que reagiram ao ataque. A luta resultou em um braço quebrado e ferimentos em várias partes do corpo, inclusive no rosto. O homem conta que só conseguiu escapar após usar um facão. A onça fugiu. Ele foi socorrido e levado para o hospital em Uruaçu, onde deve passar por uma cirurgia ortopédica. E a frente fria mais forte do ano já chegou ao Brasil, com possibilidade de neve no sul do país. A previsão é de que pelo menos 8 capitais registrem a menor temperatura de 2025. Confira. A frente fria avançou pelo sul do Brasil e segue em direção às regiões sudeste e centro-oeste nesta quarta-feira. O ar polar já atua com força nos estados do sul e aponta para a aproximação de um ciclone extratropical. A previsão de geada e neve nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense. As temperaturas também já começaram a cair no Mato Grosso do Sul. A partir de quinta-feira, a onda de ar frio atinge inclusive estados da região norte, como Rondônia, Acre e Amazonas. Capitais como Curitiba, Campo Grande e Porto Alegre devem registrar recordes de baixa temperatura. Destaque para Curitiba, onde estão previstas mínimas entre 2 e 4 graus Celsius. Segundo o Climatempo, o pico da onda de frio deve chegar entre a madrugada de sexta-feira, dia 30, e sábado, dia 31. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Em Gaza, houve tumulto para garantir alimentos em um local de distribuição de ajuda humanitária. Milhares se aglomeraram para receber comida em um centro de distribuição de ajuda em Rafah. A falta de alimentos se tornou um grande problema na região nos últimos 3 meses. Os mantimentos foram distribuídos na terça-feira por uma fundação humanitária de Gaza que tem apoio dos Estados Unidos e Israel. بالضروره ايش بيقول بخوف قلت خوف ما زال الشعب بيجيب قاعد كربونات من النار بدنا نطعم الصغار احنا جوعنا متنا وقف الحوض لله. Em Israel, familiares de reféns capturados pelo Hamas se reuniram para marcar os 600 dias da guerra em Gaza. Familiares de reféns que continuam em poder do Hamas se reuniram em Tel Aviv nesta quarta-feira. Eles aproveitaram para homenagear as vítimas e também protestar após os 600 dias de guerra. Segundo eles, a esperança do fim do conflito vem da influência do presidente Donald Trump. אתה היחידי שיכול, דאג להפסיק את מלחמת הנקמה ודאג להחזיר את כולם, החיים לשיקום והחללים לקבורה. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.